Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando Frediani. Eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o Marco Civil da internet, as aplicações mais no dia a dia da operação, né? Não é muito voltado assim ao direito, mas a parte técnica, como aplicar a lei em situações que acontecem no dia a dia, né? Como você, que é gestor técnico, poder tomar determinadas decisões para poder estar cumprindo a lei de acordo com o que era o intuito dela quando ela foi feita, né? Então, o Marco Civil é uma lei relativamente nova, né? Ela foi sancionada em 2014, né? E então, assim, tem muita coisa que se fala dela, muita especulação, muitas interpretações diversas e são só especulações, né? Então, discutindo e conversando com amigos da área, né, a gente ouve muita coisa diferente. Então, eu falei assim, eu vou estudar isso um pouco mais a fundo, vou consultar os colegas, tanto da área técnica quanto da área do direito, e tentar entender melhor para poder tomar decisões melhores no dia a dia, né, para você poder aplicar isso. Deixa eu tirar o microfone aqui. Você poder aplicar isso de uma maneira que satisfaça a lei, né, os propósitos dela, né. Então, pode ser que tenha coisas aqui que eu vou falar que alguém possa interpretar de uma maneira totalmente ao contrária, né? Eu acho que é normal isso, e também, por ser uma lei nova, ela não tem ainda tanta jurisprudência formada nos tribunais, né? Tem petições que se fazem, às vezes até algum caso já concluso, só que não se tem uma jurisprudência já sólida, formada, então ainda tem muita coisa que vai continuar ainda um tempo até se formar essa jurisprudência nos tribunais. Então, só um disclaimer aqui, dizendo que o material que eu tenho nessa apresentação é minha própria interpretação e, como eu falei, com base em consultas que eu faço com colegas, né, no dia a dia, com profissionais tanto da área técnica quanto do direito. Se você se vê envolvido em alguma disputa judicial, ou mesmo extrajudicial desse assunto, eu recomendo fortemente você contratar um profissional da área do direito que entenda, né, especialista no assunto de direito digital, e não qualquer advogado, porque muita gente acha que advogado entende de lei, então ele vai poder me ajudar com o Marco Civil. Não é verdade. Tem advogado que vai, talvez, te atrapalhar mais. Então, contrate um advogado que saiba do que ele está falando. E também não posso garantir que as informações aqui são livres de erros, né? Como é um assunto ainda muito novo, e também o intuito é fomentar essa discussão, pode ser que eu me equivoque em algum tópico. Então, aqui é um pouco dos tópicos que eu vou tentar cobrir nessa apresentação aqui. É lógico que não dá para citar todos os casos, né, do dia a dia, mas eu tentei pegar alguns aqui que são mais comuns e falar um pouquinho antes sobre o histórico, sobre alguns destaques principais do Marco Civil, quais são as funções principais dele, né, e alguns casos práticos, né, que a gente encontra no dia a dia. Depois, no finalzinho, tem algumas configurações só de exemplo, né, para você poder adequar algumas aplicações, e elas servem até de exemplo para outras. Então, vamos lá. Um breve histórico aqui. Como é que ele surgiu? Surgiu lá em 2009, através de um lançamento de um processo colaborativo para a construção de um marco regulatório de internet no Brasil. E em 2011 ele foi enviado pela Presidência da República à Câmara dos Deputados, depois de cerca de 3 anos, quase 3 anos, que ele foi aprovado na Câmara, depois, no mês seguinte, foi aprovado no Senado, e, no dia seguinte, a Presidente da República sancionou essa lei durante a Conferência do NET Mundial, e aí ele passou a ter validade mesmo como uma lei para regular esse nosso mercado, né? Depois de mais 2 anos que saiu o decreto de regulamentação, que eu vou falar um pouquinho dele especificamente, qual é a parte que interessa para a gente poder aplicar ele na operação, né? Então, sobre o Marco Civil, ele tem 32 artigos, são 5 capítulos, e aí eles são divididos em seções lá, né? Disposições preliminares, da provisão de conexão e de aplicações de internet. Isso daí é uma parte bem interessante, que tem muito detalhe lá que se aplica ao nosso dia a dia, como o poder público pode agir nisso, e algumas disposições finais. Um dos principais pontos do Marco Civil diz respeito à neutralidade da rede, né, que
né, durante as discussões, e até em outros lugares do mundo, ainda se fala muito disso. Eu acho que muita gente é a favor, algumas empresas, principalmente na área de telecomunicações, não querem isso, porque vai contra o negócio delas, mas, felizmente, aqui no Brasil, pelo menos na minha opinião, eu acho que foi algo bom isso estar contido na lei, como um dos princípios do Marco Civil, a neutralidade, né, que significa que as empresas de internet elas têm que tratar os pacotes de maneira indistinta, né? Não pode mudar a velocidade porque é uma aplicação X ou um destino X. Você tem que tratar os pacotes de maneira uniforme, sem qualquer distinção, com exceção do que a lei prevê como exceção, que você pode fazer isso, que são poucos os casos, né? Ele disciplina também como que funciona o acesso aos logs, né, que os provedores, tanto de acesso quanto de aplicação, têm que manter. Então, com a lei, há essa obrigatoriedade de maneira clara que você tem que manter log, sim, para poder identificar o usuário, né, de uma determinada conexão. Mas você mantém esse log com o fim de identificá-lo se houver uma demanda judicial, algum ilícito que foi cometido por ele, e não para bisbilhotar o que ele está fazendo, né? Então, tem toda a lei, disciplina como deve ser essa requisição e essa autorização para que se possa acessar esses logs, né? E também tem a parte de responsabilidade dos provedores. Então, assim, a princípio, o Marco Civil ele isenta os provedores, tanto de acesso quanto de aplicação, principalmente de aplicação, por danos decorrentes do que terceiros geraram, né? Então, se alguém foi lá na sua aplicação, está hospedado ali, cometeu algum tipo de irregularidade, a princípio, o provedor que acessa ele não pode ser responsabilizado por aquilo. Porém, se ele for demandado a tirar aquilo do ar e ele não tirar, aí ele passa a ser responsável também, né? Então, como eu falei, a questão dos logs, né, ele obriga os provedores a guardarem log, e talvez o maior intuito seja mesmo a identificação do usuário. Então, aqui eu vou colocar alguns destaques, né, como eu falei, a questão da neutralidade, ela diz que você não pode ficar distinguindo o que você vai fazer com o pacote de acordo com a porta, por exemplo, de destino deles. Tem que tratar de maneira igual. E o próprio artigo 9, que fala da neutralidade, ele fala também que existem exceções que você pode, vamos dizer assim, quebrar a neutralidade para você poder garantir você evitar problemas, né? Então, uma coisa muito comum que nessas discussões que eu tenho com as pessoas sobre o Marco Civil, muita gente se apega a esse artigo, especialmente a esse parágrafo, como vocês estão vendo aí na tela, né? Então, o artigo 9, parágrafo 1º, ele fala, a discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do presidente da República. O que isso quer dizer? O presidente ele edita um decreto regulamentando, e ele diz lá o que pode e o que não pode. Então, muita gente fala assim, requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada do serviço de aplicação. E isso, a princípio, abre um leque muito grande na cabeça das pessoas. Ela pode falar assim, bom, para eu prestar um serviço adequado, é indispensável que eu faça dessa forma, mas não é bem assim. Existe um decreto que diz exatamente o que é, que eu vou chegar nele daqui a pouquinho. Tem também a questão de priorização de serviços de emergência e tal, que são outros cenários, mas aqui é só para mostrar que a lei não é tão ampla e tão aberta assim para dar margem a qualquer tipo de interpretação que vá de encontro com os interesses comerciais da empresa, né? Ela disciplina de maneira razoavelmente restrita isso, até para não ser um artigo morto da lei, né? Senão, se você interpretar que você pode quebrar a neutralidade em qualquer oportunidade, aí não vai servir de nada a lei, né, para garantir a neutralidade para o usuário. E o parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele reforça isso, fala, na provisão de conexão de internet onerosa ou gratuita, é vedado bloquear, monitorar, filtrar, analisar o conteúdo dos pacotes, né, respeitando, obviamente, o que está dizendo nesse artigo, né, que são as exceções que nós vamos chegar nelas com mais detalhes mais à frente.
Então, ó, o artigo 13 ele fala: a provisão de conexão à internet cabe ao administrador de sistema autônomo, e aqui tinha uns, acabou não aparecendo aqui nos slides, mas tinha alguns grifos que eu tinha colocado em algumas partes mais importantes. Então, aqui ele já cita, ó, o administrador de um sistema autônomo respectivo o dever de manter registros de conexão sob sigilo, pelo prazo de 1 ano. Então, ele tem alguns outros parágrafos, não coloquei a lei inteira aqui, porque senão a gente iria se alongar demais, né? Mas ele também disciplina como o poder público vai se relacionar com isso. Então, por exemplo, a autoridade policial, um delegado de polícia, por exemplo, ou o Ministério Público, ele pode requerer cautelarmente que os registros sejam guardados por um período até maior do que aquele 1 ano. Porém, se ele fizer isso, ele tem que pedir ao juiz, e o juiz tem que concordar também, né? Então, assim, a petição vindo de uma autoridade administrativa não necessariamente é algo que tem poder de uma decisão, de uma autorização de um juiz, né? Então, ele fala na lei, em determinados artigos, que, por exemplo, para você acessar o conteúdo dos logs, está falando ali embaixo, parágrafo 5º, ó. A disponibilização ao requerente dos registros que trata esse artigo deverá ser precedida de autorização judicial. Então, assim, eu acho que no dia a dia a gente deve fazer o máximo para colaborar com as autoridades, principalmente quando elas estão investigando algum crime, algum ilícito, né? Eu acho que mesmo para quem tem o tempo muito corrido e tal, a gente tem que colaborar, né? Porque é em prol da sociedade, é em prol de você, às vezes, ajudar a desvendar um crime, né? Então, fazer o possível para auxiliar essas autoridades e, obviamente, tendo um despacho de um juiz, você se resguarda quanto a qualquer outro tipo de problema que poderá advir sobre a sua empresa, né? Mais um pouco sobre os destaques aqui. Então, ó, na provisão de conexão onerosa e gratuita é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. O que isso quer dizer? Tem um outro slide que fala especificamente isso daí, mas que você não pode ficar guardando log de destinos, né? De você ficar guardando a porta de destino da pessoa. Não faz sentido, aí você está quebrando a privacidade do usuário. Daqui a pouquinho a gente vai ver também algumas questões mais específicas com relação a logs também. Esse artigo 5º, ele trata mais de provedores de aplicação. Então, quem é gerador de conteúdo, quem hospeda sites, né? Então, ele fala que quem são as pessoas que têm que guardar log, que são provedores de conteúdo. São as pessoas jurídicas, ou pode ser até pessoa física, mas que exercem essa atividade de forma organizada, profissionalmente, com fins econômicos. Então, se você se enquadra nisso daí, se você hospeda, por menor que seja, qualquer tipo de site, e você realiza uma atividade econômica, você tem que guardar por 6 meses os logs daquela aplicação, porque, normalmente, para identificar um usuário, você tem que pegar os logs, né, do provedor de aplicação e casar com os logs que você vai requisitar também no provedor de acesso. Então, casando essas duas informações, você consegue identificar quem foi o usuário ou a conexão que fez determinada atividade ali que está sendo investigada. No artigo 19, ele fala que aquilo que eu comentei agora há pouco. Então, provedor de aplicações somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências no âmbito, nos limites técnicos do seu serviço, ou seja, tirar aquilo do ar. Se o juiz mandou tirar do ar, tem que tirar do ar, né? A ordem judicial você tem que cumprir, não é para ficar discutindo, né? Então, e aí tem casos já bastante conhecidos aqui, acho que da maioria, de que o provedor de conteúdo se nega por N razões, às vezes alegam até razões fora do Marco Civil para não tirar o conteúdo do ar, e aí acabam sendo, recebendo ações coercitivas do juiz, né? Então, vamos entrar agora aqui nos casos práticos, aqui, casos mais comuns que a gente se depara no dia a dia, né? Então,
bloqueio da porta 25, né, que já foi uma campanha antiga, já até do próprio NIC-BR, e bloqueio e prevenção de ataques do DDoS. Será que eu posso bloquear isso mesmo e eu vou estar de acordo com o Marco Civil? Será que alguém não pode me demandar com respeito a isso, que eu esteja violando o Marco Civil, porque eu estou inspecionando pacote, tomando decisões baseadas nisso? Não, nesse caso, o Marco Civil ele te garante a possibilidade de você fazer isso, e isso está dentro do artigo 9, que foi aquilo que eu li agora há pouco. Então, o artigo 9 ele proíbe a distinção por conteúdo, origem, destino. Porém, o artigo 1º, o parágrafo 1º desse artigo, ele diz quais são as exceções que são regulamentadas em decreto específico pelo presidente da República. E, para o presidente da República editar esse decreto, ele teve que ouvir antes o CGI, a Anatel, e também, na hora de editar isso daí, a própria lei diz, para disciplinar as exceções, elas só podem ocorrer quando forem requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações, e também na priorização dos serviços de emergência. Então, a própria lei ela restringe aquilo que pode ser editado no decreto, né, para também não dar margem a qualquer tipo de violação da neutralidade, né, porque, senão, um decreto presidencial está à mercê do presidente da República apenas. É lógico que tem que ter uma consulta pública e tal, tem que ouvir o CGI, a Anatel, porém, o presidente da República de plantão ele pode mudar o decreto a hora que ele quiser. E aí pode colocar em risco a questão da neutralidade, que é, na minha visão, um dos pilares do Marco Civil, né? Então, se você olhar lá no decreto de regulamentação, você vai ver que no artigo 5º, ele fala, os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviço e aplicações devem ser observados pelo responsável das atividades de transmissão, comutação, roteamento, no âmbito de sua respectiva rede, e tem como objetivo manter sua estabilidade, segurança, integridade e funcionalidade. Então, ou seja, essas exceções são com esses propósitos, né? E aí ele entra no parágrafo 1º desse artigo do decreto, né? Os requisitos técnicos indispensáveis apontados no caput são aqueles decorrentes de... Olha lá, ó. Tratamento de questões de segurança de redes, tais como restrição ao envio de mensagens em massa, ou seja, porta 25 e similares, controle de ataques de negação de serviço. Então, justo, né? Vamos evitar o spam. Se a gente está sobre um ataque de DDoS, ou se a gente está sendo origem de ataque de DDoS, eu acho que é mais do que razoável que a lei permita que você tome as medidas necessárias para evitar isso, para um bom convívio de todos na internet, né? E aí também ele fala tratamento de situações excepcionais de congestionamento de redes, tais como rotas alternativas, em caso de interrupção da rota principal, situações de emergência, enfim, são coisas, para a gente que é técnico, até bastante óbvias. Mas essa questão do decreto de regulamentação, o que eu queria enfatizar é isso que eu disse, que não é tão aberto assim, essas condições indispensáveis não fica à mercê de cada empresa interpretar da sua maneira, né? Tá, eu acho que bem descrito aí, de uma maneira bem restrita, né? Se alguém começa a criar novas maneiras de burlar a neutralidade, aí a lei acaba ficando uma lei morta, né? Então, aqui são uns exemplos de aplicação de bloqueios legítimos a fim de mitigar ataques DDoS, tanto na entrada quanto na saída, né? Então, por exemplo, você está sendo alvo de um ataque lá, de um padrão específico. Então, uma das maneiras de você mitigar isso daí é limitar o número de conexões por segundo a um determinado IP ou um bloco de IPs, você filtrar isso daí, entregar só o tráfego limpo à sua rede, para o seu cliente. Aplicação de access list, a fim de bloquear algum tráfego malicioso, né? Anúncio de black hole, redirecionar o tráfego destinado aos IPs que estão sendo atacados a serviços de mitigação na nuvem, por exemplo. Às vezes você contrata o serviço de mitigação na nuvem e aí, durante o ataque, você tem que redirecionar o tráfego daquele bloco de IPs que está sendo atacado para esse serviço. Então, também é razoável. Então, outro que está muito comum, né, bloqueio de tráfego saíente que não deveria existir na internet. Então, por exemplo, SSDP. SSDP não é um tráfego que nem deveria existir na internet.
Então, não tem nenhum prejuízo para o usuário você bloquear isso e você acaba evitando que o seu AES seja a origem desse tipo de tráfego para ataque. Você acaba contribuindo também para uma internet mais limpa, mais... Aplicação de técnicas para evitar também falsificação de endereço de origem, né, com o IP Source Address Spoofing, né, do BCP38. E uma coisa importante a salientar aqui é o seguinte, algumas dessas técnicas são válidas como forma de mitigar ataques de negação de serviço pelo tempo de duração do ataque, né? Então, pode também utilizar algumas dessas técnicas de maneira permanente que acabe retirando funcionalidades da conexão do usuário. Né? Você tem que garantir que o usuário vai poder usar a internet na sua plenitude, né, com ressalvadas essas exceções que a lei prevê, mas também você não pode dizer assim, em nome da segurança eu vou bloquear tudo e aí você acaba retirando funcionalidades da conexão dele. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí também. Bloqueio de portas entrantes. Aqui é um outro tema bastante polêmico que eu acredito que muitos provedores, principalmente grandes, de conexões residenciais, eles bloqueiam determinadas portas entrantes, né, mais conhecidas, por exemplo, 22, 80, 443, que às vezes quem tem aquele servidor em casa, que quer hospedar alguma coisa pessoal, tal, tem que usar portas alternativas, né? Então, no meu entender, isso viola o Marco Civil, sim, porque você está distinguindo, de acordo com a porta de destino lá para a conexão dele, o que você vai fazer. Então, você está tomando uma decisão de bloquear baseado na porta de destino daquela conexão, daquele usuário. Você não está tratando de maneira isonômica quando você bloqueia. Então, também faz parte da internet poder receber essas conexões entrantes. Quando eu contrato uma conexão de internet, eu tenho ali um IP público, seja ele V4 ou V6. Eu quero poder ter portas entrantes para N razões, né? Posso ter meu DVR, minha babá eletrônica, ou até o meu servidor pessoal e tal. Então, a internet ela é sem bloqueios, né? E aí alguém pode dizer assim, mas é assim que eu diferencio os meus produtos residenciais e produtos para PME, ou link dedicado. Não, mas tem outras maneiras que você pode fazer isso sem violar o Marco Civil, né? Que é dando simetria na velocidade, oferecendo um IP fixo, um SLA maior, um canal de atendimento diferenciado, mas assim bloquear a porta do usuário, porta de entrada dos usuários, as que são padrão, eu acredito que você está infringindo o artigo 9º, que trata da neutralidade do Marco Civil. Outro caso bastante comum que a gente tem visto de maneira crescente, né, é o redirecionamento de DNS recursivo. Então, como é que funciona? Às vezes o usuário ele quer usar, de maneira intencional ou não, um DNS recursivo que não seja do provedor, né? Eu sempre falo para as pessoas, use o DNS recursivo do seu provedor, porque é ele que está mais próximo de você. Então, a latência com ele necessariamente é menor do que um externo. Então, é melhor você usar o seu provedor. Então, embora a intenção seja boa de você abaixar a latência do seu usuário na hora dele consultar o DNS, e se ele quer usar outro fora? Você vai proibir ele? A intenção é boa, mas, no meu entender, isso também viola, porque você está, de novo, de acordo com a porta de destino, ou o serviço usado, você está capturando, pegando o pacote dele e falando, não, isso não vai para aquele servidor DNS recursivo, vai para o meu aqui. Então, você está, de novo, distinguindo, está tratando de maneira diferente o pacote daquele usuário que talvez queria mesmo ir até um outro servidor recursivo. Qual é o problema? Então, mesmo que a intenção seja boa, eu acho que viola, sim, o Marco Civil e isso deve ser evitado pelos operadores. Utilização de serviços de cache HTTP e similares. Isso daqui era muito comum mais antigamente, né, quando os conteúdos não estavam tanto em HTTP. Hoje caiu bastante, mas tem ainda gente que usa desses mecanismos. Eu acho que é o mesmo caso do anterior. O usuário está tentando ir para um destino, um IP e porta 80, e você está capturando aquele pacote dele e redirecionando, forçando ele para um servidor interno dele, seu. Então, por mais que a intenção seja boa de você dar uma performance maior, uma resposta mais ágil para o usuário, você está
mudando. A intenção do usuário era ir um destino X. Você que está forçando ele a ir para o servidor que você hospeda. E não confunda isso com servidores de CDN, que eventualmente são hospedados dentro de provedores, que é o próximo slide. Então, os servidores de CDN, eles não têm problema nenhum, não tem nenhuma violação ao Marco Civil, porque eles são servidores de empresas privadas, de SNs privados, são colocados dentro de um backbone de um provedor, tem um contrato ali particular entre as duas empresas, e aquilo lá é conteúdo legítimo daquele gerador de conteúdo, ele está anunciando o AS dele, os IPs dele, então não tem nenhuma violação, nenhum problema com relação ao Marco Civil de você ter servidores de CDN dentro do seu backbone, né? Mesmo que seja dentro da sua infraestrutura, que o usuário esteja ali a 1, 2 saltos do servidor, é ótimo, né? A gente sabe todas as vantagens que tem de servidores CDN. Então, se alguém tinha dúvida com relação a isso, pode ficar despreocupado. Uma empresa privada que tem um link dedicado, fornecendo conexão aos seus funcionários para desempenho das suas funções, são obrigados a guardar log? E aí tem o artigo 13º da lei, né? Então, ele diz o seguinte: na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo o respectivo dever de manter os registros de conexão. Quem contrata um link dedicado, normalmente, não é um sistema autônomo, é uma empresa que precisa ali de um link dedicado para atender ali suas necessidades, fornecer internet para o seu usuário. Então, no meu entender, ela não precisa guardar esse log. E aí tem o artigo 5º da mesma lei, do Marco Civil, no item 4, ela disciplina o que é um sistema autônomo, né? A pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e respectivo sistema autônomo de roteamento devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país, ou seja, está se referindo ao registro BR, né, que é quem aloca os SNs, os blocos de endereço IP. Né? Então, no meu entender, não é necessário. Tem um outro caso muito parecido aqui, então, o caso clássico da padaria do seu Zé, que tem um Wi-Fi para disponibilizar para os seus clientes, poderiam usar enquanto eles tomam um café e tal, restaurante, né? É a mesma coisa, aquela pessoa que contratou uma conexão residencial, que está oferecendo um Wi-Fi para os seus clientes ali, não é um administrador de sistema autônomo, não tem nem condições. Então, a leitura que eu faço do Marco Civil ele previu justamente que quem é sistema autônomo tem condições técnicas e econômicas de fazer essa guarda de log e tem outras razões também, né, por que foi colocado assim. Agora, uma pessoa que disponibiliza ali um Wi-Fi não tem as condições de fazer isso, né? Então, no caso de uma conexão residencial, num bar, num restaurante ali, que está sendo usada para cometer algum ilícito, cabe ao provedor identificar e falar, vem daquele lugar ali. Aí o agente público vai lá ver qual é a possibilidade dele conseguir identificar aquele usuário, quem sabe ter até a cooperação do dono do negócio para instalar alguma coisa ali, se há um ilícito reiterado, então, para tentar pegar quem é a pessoa que pode estar cometendo esse ilícito. Agora, uma coisa importante também, o contratante da conexão ele não pode ser responsabilizado porque alguém usou o Wi-Fi dele para cometer algum tipo de crime, porque ele está disponibilizando aquele Wi-Fi de boa fé, né, como um mimo para os clientes dele. Agora, se ele souber que alguém está cometendo um ilícito e ele continuar permitindo, aí é outra história, né? Não acho que é o caso a maioria dos casos não são assim, né? Tem uma lei estadual, não é o escopo dessa apresentação, mas eu coloquei aqui só para citar rapidamente, tem uma lei estadual aqui em São Paulo que ela foi feita, e se você ler a lei, você vai ver já no artigo 1º, você vai ver que ela foi feita para regular lan house, cybercafé, esse tipo de coisa. Só que, por falta do Marco Civil, ela foi aplicada já pelo Judiciário de maneira equivocada para obrigar esses fornecedores de acesso público a guardarem registro, cadastro de usuários, né? Então, no meu entender, isso daí foi uma aplicação um pouco equivocada da lei, e
Eu acho que ou se corrige isso em instâncias superiores, ou nos próximos processos que virão, que possam citar essa lei, você citar o Marco Civil. Falar assim, ó, não havia o Marco Civil naquela época, agora tem uma lei mais atual que disciplina isso de maneira mais exata, e uma lei feita para esse propósito, né? Como uma lei que foi usada assim como uma lei auxiliar, né? Que ela não foi feita para isso, que acabou sendo aplicada de maneira equivocada. Então, eu acho que é um pouco controverso isso, mas estou citando aqui porque é importante, porque já existe alguma jurisprudência passada com relação a essa lei, especificamente no estado de São Paulo. E aí agora a parte de logs, né, que é uma das principais também que o pessoal discute bastante, né? Como eu devo logar, o que eu devo logar, o que eu não posso logar para não infringir a lei. Então, no caso de provedores de acesso, que eu acredito que é a maioria aqui das pessoas, né? Então, provisão de conexão de internet, cabe ao administrador de sistema autônomo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, né, ambiente controlado, que não possa ser qualquer funcionário da empresa que possa acessar também, né? E aí, na lei, no artigo 5º, que é o artigo que define uma série de termos usados na própria lei, né, ele está lá, ó, para efeitos dessa lei, considera-se registro de conexão, conjunto de informações referentes a data e hora, início e término de uma conexão de internet, sua duração e o endereço de IP utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes de dados. Então, isso é para provedor de acesso, é o que você tem que guardar minimamente de acordo com a lei, para poder, posteriormente, fornecer as informações necessárias a quem está precisando dela para uma investigação, por qualquer razão que seja que o juiz autorize. Provedor de aplicação, aí no artigo 15, um pouco mais abaixo. Já li antes, mas é um provedor que ele é constituído, né, para esse fim, que é uma pessoa jurídica, né? Então, se você hospeda qualquer tipo de aplicação usado assim amplamente em público, você tem que guardar também esses logs, só que com a diferença de que no provedor de acesso são 6 meses, no de aplicação no de acesso são 1 ano, de aplicação são 6 meses. E ele diz a mesma coisa no artigo 5º, porém em outro item, ó, que são registros de acesso a aplicações de internet, conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet, a partir de um determinado endereço IP. E essa parte aqui é um pouco controversa também. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho dela, ou talvez a gente pode falar depois no painel com um pouco mais de detalhes, né? Porque, não sei se alguém já percebeu, está faltando alguma coisa aí para os tempos atuais, né? Eu vou chegar lá já. Então, assim, resumindo, para o caso de acesso e aplicação, o artigo 5º ele especifica de maneira detalhada o que é o endereço IP. Ó. Endereço IP é o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais, RFC, etc. Então, aí eu pergunto, no caso de um CGNAT, que está se tornando cada vez mais comum, o endereço IP é suficiente para identificar um terminal de uma rede que está atrás de um firewall, por exemplo, uma rede corporativa, que recebe ali um IP, 1/30, e é suficiente um único IP? Não é, você precisa da porta de origem também, né? Então, assim, a interpretação ela começa, embora a lei não cite, como vocês podem ver aqui no slide anterior, endereço IP, ele para aí, ele não fala de porta de origem. Só que, aqui no artigo 5º, ó, ele está dizendo, especificando o que é um endereço de protocolo IP. Código atribuído a um terminal de uma rede. Esse código atribuído a um terminal de uma rede não pode ser o IP e mais a porta de origem? Aí cabe um pouco de interpretação. Tem empresas que não interpretam dessa maneira e logam somente o IP, não logam a porta de origem. Então, é uma discussão ainda em aberto e tem muitas interpretações diversas aí. Eu, pessoalmente, interpreto que sim, você deve guardar a porta de origem para ajudar no processo de identificação, né? Que mal tem você adequar os seus sistemas para guardar também o log de porta de origem.
vejo qual o prejuízo para o provedor fazer isso daí. Você vai estar só contribuindo, né, para a sociedade, se caso você for demandado para esclarecer determinado fato ali. Então, o que tem que ser logado quando você guarda os logs, né? Para permitir a identificação do usuário atrás do CGNAT, é necessário possuir também o log da porta de origem, né? Então, tem muitas aplicações que, por padrão, não logam a porta de origem. Então, você tem que ajustar elas para gravar. No caso de provedor de acesso, o CGNAT ele tem assim, duas formas principais de você fazer ele, né? Com intervalo de portas fixas, né? Você define para cada IP um range de portas ali. Alguns gostam de colocar 1000 portas, 2000, às vezes até mais. E aí, nesse caso, você não precisa guardar log das conexões que foram originadas, quais foram as portas de origem ali, porque você já tem isso pré-determinado. O que você precisa guardar nesse caso de log? O log de autenticação do seu usuário, né, para saber qual o IP do CGNAT que foi entregue para aquele usuário e qual foi o usuário que autenticou. Então, você já sabe que para aquele IP são só essas portas de origem aqui. Ou tem com atribuição dinâmica de portas, né, que você tem um número maior, mais flexível, só que aí você tem que guardar mais log delas, né, você tem que guardar o log das conexões, todas as conexões abertas da porta de origem, né, que acaba sendo um volume maior de logs. Além da lei do Marco Civil, para aqueles que são detentores de SCM, ou até mesmo registro na Anatel, né, existe também uma disposição administrativa da Anatel para que os logs sirvam à identificação do usuário, contemplando de maneira mais clara o CGNAT. É a resolução da SCM, né, que é de 2013, depois, em 2017, ela sofreu algumas alterações, mas no artigo 53, olha, fala, a prestadora deve manter dados cadastrais, etc. É muito similar ao que está falando na lei. Aí, assim como a lei, a regulamentação da Anatel ela tem um artigo que define também os termos utilizados ali. Então, no artigo 4º, ele define o que é um assinante, e no item 17, ele fala o que é um registro de conexão. Conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet. Até aí, tudo igual ao Marco Civil. Sua duração e o endereço de IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. E aí que tem um pouquinho a mais. Entre outras que permitam identificar o terminal de acesso utilizado. Então, no caso do CGNAT, claramente é a porta de origem, né? A tecnologia evoluiu e isso daí, mesmo a resolução lá de 2013, já contempla isso daí. Então, não se atenha exatamente, para quem é CM, principalmente, não se atenha exatamente ao que está lá na lei. Tem uma regulamentação que você tem que seguir da Anatel e ela está dizendo, outras que permitam identificar o terminal de acesso. Então, se isso cair numa perícia judicial, se o perito entender disso daí, ele vai falar, olha, a porta de origem é uma maneira de identificar o usuário. E aí teve essa mudança na regulamentação, né, que foi a resolução do ano passado, que isentou os pequenos provedores de tirar o SCM, mas eles são só requeridos a fazer o registro na Anatel, mas essas mesmas regras são válidas para eles também. Então, se é um provedor de poucos assinantes ou de até, além de 5.000 assinantes, né, que é a obrigatoriedade lá da resolução, tem que guardar o log do mesmo jeito, não muda nada para um cenário ou para outro. Que não deve ser logado, né? Para deixar bem claro aqui, eu já falei um pouco antes, mas repetindo aqui, o artigo 14, ele veda você de guardar logs com destino, né? Então, para que eu preciso de log de destino dos meus usuários? Só para saber onde que eles estão navegando. Então, aí você está violando a privacidade dele. Então, recomendo não fazerem isso para não violarem, não serem nem acusados de que estão bisbilhotando a conexão do usuário. Não seria legal receber uma demanda dessa de um cliente, né? Aqui esse slide aqui, ele é só para exemplificar alguns casos práticos, por exemplo, o Apache e o Nginx, que são muito comuns, né, para provedores de aplicação ou para aplicações que você
hospeda. Então, normalmente, quando você instala o Apache, o Nginx, ele vem com um formato de log padrão lá, que é lá %H, %L, %U, etc, etc. Então, ele não loga a porta de origem por padrão. Então, para você poder fazer isso no Apache, ó, você vai lá e edita o arquivo, etc, Apache 2, que é o global dele, e você adiciona lá no log format o remote P, minúsculo, desculpa. E aí ele vai te colocar aqui o IP, mais a porta de origem e todo o restante do log. Então, você vai estar adequando o seu Apache. Aqui é só um exemplo, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o IP de origem, aqui é a porta de origem e continua o restante do log no padrão mesmo de default do Apache. No Nginx é similar também. Você edita lá o arquivo de configuração global dele e você adiciona o log da porta de origem também e sim você fica já atendendo essa requisição do Marco Civil para quem é provedor de aplicação, né? Há interpretações que provedores de aplicação não precisam guardar determinados detalhes, daí talvez pode ser fruto de resultado de uma outra discussão, a gente pode ter em outro momento, mas a minha interpretação é que, sim, você tem que guardar hoje, porque a evolução tecnológica que levou a gente a ter que colocar o CGNAT, existe alguma outra solução não usar CGNAT? Existem outras, né, alternativas, mas, no final das contas, se o destino que você está alcançando não tem IPv6, vai ter um NAT em algum lugar do caminho, né? Seja NAT 64 ou 44, você vai ter que identificar aquele usuário lá. Então, tem muito como fugir disso. Então, acho que a maneira mais fácil é você fazer as adequações, que não são tão complexas de fazer, e adicionar a porta de origem para contemplar também o CGNAT. Isso aqui são algumas referências das leis, do decreto, da regulamentação da SCM e tal, para quem tiver interesse em ler mais em detalhes, que eu usei como base, né, para estudar isso daí, discutir com os amigos, com o pessoal da área. Quero agradecer a Adriana Cancian, da Hash Cyber Defense, com quem me ajudou a discutir alguns pontos, assim, para ter uma visão também mais da área do direito, né? É importante a gente não ficar só olhando a parte técnica, a gente consultar uma pessoa, como eu falei no início, que seja da área do direito, mas que entenda da parte de direito digital, né? Não seja apenas um advogado que entende de leis. Isso aí são temas muito específicos e, como a gente vê, acontecem casos que a lei acaba sendo aplicada de maneira errada. E até aqui faço um reconhecimento muito importante. O NIC-BR ele tem a Escola de Governança da Internet, que eu tive a oportunidade de fazer, achei sensacional. E tem a Escola de Governança da Internet Jurídica, né, que é para operadores do direito, para subsidiar eles, melhor advogados, juízes, promotores, defensores, a poder trabalhar melhor com a lei, né, que é um tema difícil, um tema muito específico para eles, então, para tentar ajudar eles. Então, se você tem alguém que é dessa área aí, que talvez possa se interessar, eu acho uma oportunidade muito boa dessas pessoas conseguirem entender melhor esse tipo de problemática, né, para poder aplicar a lei da maneira correta e para a gente poder formar uma jurisprudência que seja boa para todo mundo, seja boa para a sociedade, que vá ao encontro daquilo que a lei propõe. Então, seria muito ruim se começasse a se formar uma jurisprudência equivocada com relação ao Marco Civil, né? E, como eu falei, ainda é novo, então, qualquer oportunidade que vir a surgir nos tribunais, que se aplique a lei da maneira que ela foi pensada em favor da sociedade e da internet. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto. A gente vai deixar as perguntas para o painel. Tá bom. Esse aqui é meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo para discutir algo mais específico. E depois vai ter o painel um pouco mais, acho que é depois da palestra da Adriana. Obrigado, gente.